Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Enem, de História do Enem, Prepara Enem, né? E nessa aula vamos ver Idade Moderna. Então, esse período da história, ele é bastante reduzido na questão de tempo, mas ele apresenta muitas transformações. Então, é a fase na qual vai se consolidar o capitalismo e a burguesia, e que vai gerar na Europa transformações que vão ter impactos em todo o mundo. Então, essa expansão do capitalismo, que vai acontecer pós-cruzadas, com o aumento do comércio, vai gerar novas rotas comerciais, sejam elas terrestres, sejam elas marítimas. E aí, nesse contexto de buscar novas rotas de comércio, portugueses e espanhóis vão buscar uma rota de comércio nova que fizesse com que eles chegassem até o Oriente, a fim de superar, né, o monopólio que havia até então dos italianos sobre o comércio no mar Mediterrâneo. Então, esses italianos dominavam o comércio marítimo no Mediterrâneo e impediam navios de outros grupos de chegar e comercializar naquela região. Então, essa busca por essa rota de comércio nova faz com que, por exemplo, os portugueses tentem contornar ali a África e chegar até o Oriente, enquanto os espanhóis vão buscar uma rota de circunnavegação, de navegar, né, a terra esférica e chegar até o Oriente. Só que nessa busca por esse Oriente, eles vão chegar num novo território que é a América. E aí surge um novo paradigma, né, que é esse continente novo, encontrado por espanhóis, e que faz com que Portugal e Espanha, nações que são católicas, tenham aí o apoio do Papa e que repartam entre elas esse território imenso. Então, nesse território novo que é a América, os europeus estabelecem uma administração sobre esse território, sobre esses povos, para controlar suas riquezas. Então, esse continente torna-se, então, uma colônia dos europeus. A gente não pode deixar de esquecer, de tocar nesse assunto, né, de que esse território tinha uma população também. Então, os povos ameríndios, né, ou para alguns, né, os povos pré-colombianos, que estavam nesse território antes dos contatos com os europeus, já tinham ali alguns grupos que ainda não tinham subjugado a natureza, então viviam em harmonia com a natureza, de forma a não ter uma hierarquia política, postura social. Já outros povos, né, desse mesmo território já tinham constituído um Estado, um controle social e um domínio sobre a natureza, como é o caso da civilização Inca, na América do Sul, e da civilização Azteca, na América do Norte. Cabe destacar também a civilização Maia, que nesse momento já não mais existia na América Central. Então, o contato dos europeus com esses povos, fossem eles povos que possuíam um Estado ou não, vai transformar radicalmente a vida dessas populações. Vai destruir e transformar as estruturas sociais, culturais e políticas que haviam nessas comunidades. Esse contato, então, não foi pacífico. Ele foi bastante conflituoso. E vai gerar mortes por guerras e também por doenças trazidas pelos europeus da Europa para a América. E essa questão de doença é algo que também tem um contrafluxo, né? Da mesma forma que muitos indígenas, né, muitos povos nativos vão padecer de doenças que são trazidas dos europeus para o continente americano, os colonos, né, os europeus também vão padecer de doenças que existiam nesse território que não existiu também, que não vão existir lá na Europa. Então, essa administração colonial, esse suporte político, vai servir como uma maneira de impor os valores europeus a esses povos nativos. Então, seja uma população organizada de forma mais atrelada à natureza, como populações tribais, ou populações que possuem um Estado estabelecido, em ambos os casos, né, vai ter impacto ali muito forte de subjugar e dominar esses povos, destruindo-os totalmente ou parcialmente. Nesse contexto da modernidade, quando a gente vai observar as outras partes do mundo, a África e a Ásia,
que é que se percebe? A América vai ser um grande laboratório que os europeus vão usar para dominar outras partes do mundo, como a Ásia e a África. Então, esses territórios já tinham esse contato com os europeus. Eram terras que já eram conhecidas por eles. E que já tinham estrutura econômica e política que dialogava com os povos europeus. Então, essa questão de subjugar esses povos tinha uma certa complexidade, porque já havia ali laços de comércio, de contato, que não vai existir com os povos ameríndios e que, de certa forma, vai facilitar bastante esse domínio e contato na conquista da América. Então, inicialmente, tanto na África quanto na Ásia, estabelecem-se feitorias, né? Interpostos comerciais com essas populações que vão buscar impor o monopólio de comércio para essas regiões. Então, sejam portugueses, sejam espanhóis, ou holandeses, ou franceses, ou ingleses, eles buscam, dentro da África e da Ásia, ter esse monopólio de comércio com certas regiões desse continente. Cabe lembrar também que o surgimento de uma nova cultura no território americano faz com que eu tenha um elemento novo nessa dinâmica de trocas, seja de cultura, de consumo de alimentos, que vai fazer com que haja essa troca aí de alimentos e práticas de uma região para outra, redistribuindo aí esses elementos culturais e alimentícios, né? Então, por exemplo, pensar que o cacau, o milho, o tomate são alimentos nativos daqui da América e que vão chegar até a Europa, levando para lá novas formas de alimentação. E também vão chegar na Ásia e na África. Então, essa dinâmica nova é uma pequena experiência de uma globalização que vai ocorrer naquele período ali das chamadas grandes navegações. Só que com o tempo, os europeus passam a impor a esses povos africanos e asiáticos seus valores. E a própria estrutura política deles e econômica, através do capitalismo, com forma de dominar esses povos. Bem, quando eu volto para a questão de observar a Europa nesse contexto da modernidade, o que é que se percebe? Aquela estrutura política que existia inicialmente da aliança da burguesia com a nobreza, que vai gerar lá aquele exército forte, que vai gerar os estados nacionais, faz com que o poder monárquico ele tenha um poder maior e se torne então absoluto, ou seja, cada vez mais centralizado. Então não havia um outro poder que governasse junto com o monarca, era somente o poder da própria monarquia, né? E essa centralização que vai se iniciar com a questão da aliança entre monarca e burguesia, ela tem um sentido de troca, né, que a gente viu isso na última aula, quando a gente estudou a Idade Média, de substituir o poder da igreja nas relações de poder. Só que, ao mesmo tempo, é a questão do poder divino, né, que vem da igreja, que vai justificar esse poder absoluto do monarca. Então, se anteriormente, né, houve uma tensão ali entre burguesia e igreja, né, quando vai ter esse contato com os burgueses, agora vai ter uma tensão, um tensionamento muito forte entre burgueses e monarcas, né? Tudo bem que a questão desse avanço colonial, das navegações, gera um certo conforto para a burguesia, porque vai também estimular o comércio, mas ao mesmo tempo vai gerar, né, um controle maior, um poder maior do monarca frente, né, a questões políticas dentro ou fora do seu próprio território. Então, quando a gente vai verificar, vai estudar a questão do século XVI, né, os conflitos de deslocamentos populacionais que vão existir, né, com a questão das colônias na América, do controle da África e da Ásia, então essa forma de ver o mundo vai ser cada vez menos ligada a esta centralidade religiosa. E aí essa justificativa do poder absolutista a partir desse tensionamento, né, da função do Deus como aquele que justifica o poder absoluto do monarca passa a ser questionado, que vai ampliar esse choque de interesses aí entre burguesia e esses monarcas.
Então, segundo a ótica dos burgueses, essas práticas sociais, econômicas e políticas que vão surgir até aquele momento da modernidade vão ser chamadas de antigo regime, que vai ser caracterizado por esses 4 elementos que estão aqui no slide. O absolutismo político, uma economia mercantilista, né? E esse mercantilismo ele é controlado pelo Estado, ou seja, pelo monarca, dando pouca liberdade de comércio, porque é um comércio que ele é exclusivista e voltado para o enriquecimento do Estado, do monarca. Essa forte interferência da Igreja Católica na política, ainda de certa forma, pelo absolutismo e por outras práticas. Por exemplo, nas colônias, você tem essa questão da catequese dos indígenas, que marca essa forte influência da Igreja Católica na vida social dentro da colônia, né? Mas na Europa, isso vai proceder de outras formas. E essa sociedade estamental, né? Que vai ser uma sociedade ainda com olho dentro do feudalismo, onde as classes sociais não podem se movimentar entre elas. Então, por mais que um burguês trabalhe, ele jamais será um nobre. Ele vai ser até um aristocrata, mas ele não tem um sangue, não tem a descendência da nobreza. Já nesse século ainda XVI, a gente percebe que a Inglaterra vai ser uma nação, né? A Inglaterra ela é uma ilha que vai rapidamente consolidar as questões políticas, econômicas e sociais, né? Porque vai ter um contexto ali muito sem fronteira, com vizinhos, questão de guerra terrestre, né? E ela vai rapidamente usar esse dinheiro, né? Esse enriquecimento do comércio na questão de avançar na produção de mercadorias através de maquinário, usando para isso o desenvolvimento científico. Então, essa mudança aí de postura, essa mudança de valores, ela é muito importante, porque vai gerar aí um contexto de uma revolução, né? A revolução industrial. Então, se até então a produção de mercadorias era feita através de manufatura, ou seja, a utilização de ferramentas e de mão de obra humana, agora, ou a partir desse momento, essa produção, numa escala muito maior, vai ser cada vez mais dependente do uso de máquinas. Só para exemplificar um pouco isso, né, no nosso contexto local, por exemplo, né, o que seria uma produção manufatureira, o engenho. Então, é essa questão de pegar a cana, colocar na moenda, fazer a moagem da cana, para dali você ter os processos de produção do açúcar. E aí, uma produção industrial é trocar esse engenho manual por uma usina industrial, que vai usar ali máquinas para todo esse processo de produção do açúcar. Então, esse aumento da produção de mercadorias faz da Inglaterra a nação mais influente do mundo nesse contexto de fim de modernidade, né, e já início da época contemporânea. Então, com essa mudança, foi a burguesia que mais vai ser privilegiada e vai conseguir estabelecer como um elemento mais forte nesse processo, influenciando inclusive a política dentro da Inglaterra, né? Então, essa mudança pela Revolução Industrial vem pela questão política também, mas também vai afetar a questão política. Então, neste cenário de impacto da indústria e do comércio, você tem o surgimento de quê? Novas relações de trabalho, porque a sociedade vai deixar de ser rural, não é mais feudal, vai ser urbana e também industrializada, né, com o uso de máquinas fortemente na questão da produção de mercadoria. Então, tem uma relação de trabalho aí nova e também político, com a possibilidade de uma ruptura com o antigo regime, que vai ser fortemente influenciado pelo avanço de ideias iluministas, ideias que vão ser fomentadas pelos burgueses, que vão se pautar, né, que vão pautar aí a questão de um governo que vem através de uma ciência, da luz da ciência, e não de dogmas religiosos. E aí, esses conflitos, né, que vão ocorrer entre monarcas
e burgueses vão ocorrer majoritariamente pela questão da cobrança de impostos sobre a burguesia. Então, sempre que se queria um caixa, né, um valor maior, um dinheiro, se recorria à cobrança de impostos sobre o grupo burguês, que vão se queixar deste governo autoritário, né, da forma como ele vai proceder, e aí começa-se esse movimento de revoluções dentro da Europa e também na América. Então, esses movimentos que vão ser a Revolução Inglesa, que vai ocorrer bem inicialmente, a independência das 13 colônias, que são nos Estados Unidos, que vai ocorrer aqui na América, e, por fim, a Revolução Francesa, vão substituir essas monarquias absolutistas por novas formas de governo, que vão ser monarquias constitucionais. Então, os monarcas agora vão ter voz e vez dentro do governo monárquico através desses órgãos de consulta que vão ser, por exemplo, as câmaras, os senados, e vão poder legislar junto com o monarca. E na América vai haver o surgimento de repúblicas nesses antigos territórios coloniais, a iniciar pelos próprios Estados Unidos da América. Pensando, né, nesse contexto das revoluções burguesas, a gente tem como um grande marco nesse processo a Revolução Francesa, porque ela foi a última e grande revolução nesse contexto. Então, a Revolução Francesa vai gerar muitos conflitos, porque vários grupos burgueses que estavam naquele contexto ali vão levar a grandes brigas pelo poder, que faz com que Napoleão Bonaparte suba ali ao comando, com o apoio de nobres e burgueses, para colocar fim àquela disputa de poder que havia dentro da França revolucionária. Bem, ao assumir o poder, Napoleão vai começar um processo de expansionismo militar que vai afetar, né, fortemente não só a Europa, mas também a América, levando ali a abalos em monarquias que também vão ter repercussões aqui na América, né, como, por exemplo, a questão da própria independência das colônias espanholas e do Brasil. Para encerrar nossa aula, vamos para a revisão, né, só relembrando o seguinte. Então, com o aumento do comércio na Europa, né, você busca estabelecer rotas de comércio para a autonomia. Nesse contexto, há essas navegações que chegam aqui até a América e faz com que Portugal e Espanha dividam esse território com essa anuência à Igreja Católica. Esse modelo colonial que é usado na América vai ser levado também posteriormente para a África e a Ásia, né? E aí vai ter uma experiência inicial de globalização. As monarquias europeias vão ter esse poder aí ampliado, que vai gerar a doutrina política absolutista, que vai passar a incomodar a burguesia. Economicamente, você tem a questão da Revolução Industrial na Inglaterra, e faz com que surja um novo pensamento, não só científico, mas também político, através do iluminismo, que faz com que surjam aí as revoluções burguesas e que esse grupo passe a lutar por mais espaço de poder dentro do contexto europeu. Pois bem, gente, encerramos nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro.